Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Saulo, eu sou psicólogo clínico hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito do álcool. O álcool é uma droga, né? Obviamente ele é considerado uma droga e é uma droga muito pouco falada. Muitas poucas pessoas falam no álcool e nas suas consequências, mesmo ele tendo consequências bem sérias. Muito provavelmente vocês escutem barulhos de pássaros aqui, porque na minha janela aqui ao lado, muitos pássaros vêm comer. Eu tenho o costume de ficar jogando farelinhos ali e eles sempre estão por aqui comendo, tá? Então peço para que vocês tentem não se incomodar com esse barulho. Eu sei que o lugar para me gravar aqui tá ruim, a luz está totalmente errada, mas é o único lugar que eu consigo gravar aqui. E vocês vão escutar ali barulhinhos de pássaro e às vezes algumas batidinhas, que é o bico deles em atrito com o material da janela quando eles estão comendo. Bom, acho que dá para escutar até. Enfim, vamos lá então. Vamos conversar um pouquinho sobre o álcool. Uma das coisas que eu gosto de conversar bastante com meus pacientes que eu atendo, né? Tem essa dificuldade. Muitos pacientes meus chegam, né, na clínica com essa demanda. Eu até notei algumas coisas aqui que eu acho importantes, né? Eu preciso, né, sempre falar para você que tem costume de beber, mesmo que seja de vez em quando, mesmo que seja pouco, né, que você precisa ter muito cuidado com a questão da bebida alcoólica, né? Parece óbvio que eu estou falando aqui, mas assim, às vezes, muitas das vezes, aquela vida que você sempre sonhou em levar, claro que a gente não pode fantasiar uma vida totalmente feliz também, mas uma vida que você sempre sonhou em levar, uma vida calma, tranquila, ela pode estar sendo meio que sabotada. O álcool, ele pode estar sendo meio que uma barreira gigantesca sem você perceber para essa vida que você tanto almeja ter. E às vezes você acaba não percebendo isso, tá? Outra coisa importante, o cérebro humano, ele basicamente, quebrando bem em miúdos, ele se desenvolve até seus 25 anos, que é onde o córtex pré-frontal ele fica totalmente concluído, digamos assim, né? Ele está em construção até ali por volta dos seus 25 anos e entre 24 e 26 anos é esperado que esse córtex pré-frontal termine de ser construído. Então, nessa fase da vida, os indivíduos tendem a ser mais impulsivos do que o normal, né? Tem toda a questão também de indivíduos diferentes uns dos outros, né? Então, tem indivíduos que geneticamente vão ser mais impulsivos do que outras pessoas da mesma idade, mas geralmente adolescentes, principalmente jovens adultos nessa faixa etária até os 25 anos, tendem a agir de maneira impulsiva com muito mais facilidade, né? Isso é normal, é da natureza humana. E também, né, a questão de que esse tipo de faixa etária de pessoas geralmente é muito, mas muito influenciado por pessoas da mesma idade, né? Tem até estudos que mostram, né, que um adolescente, se ele receber conselhos de um adulto, ele tende a ignorar com mais facilidade, e quando este conselho é um conselho, né, de uma pessoa da mesma idade, ele tende a acatar com mais facilidade. Parece que eu não estou olhando para vocês, né? Parece que eu estou olhando para o vazio, mas eu estou olhando para a tela do celular, porque eu estou gravando com a câmera frontal, então agora eu estou olhando para a câmera, né? Mas se eu estiver olhando assim parece que pro além, assim, é porque eu tô olhando pra câmera. E às vezes eu vou virar aqui para me dar uma olhada no que eu anotei também. É porque eu não tenho uma super memória, né? E eu acho que às vezes eu posso acabar esquecendo de alguns pontos específicos e importantes se eu ficar falando assim aleatoriamente sobre o tema, tá bom? Bom, então a primeira coisa que você precisa saber é que você precisa tomar cuidado com o álcool,
né? E principalmente se você estiver na fase de desenvolvimento, tá? Geralmente é a fase em que estamos mais impulsivos e tendemos a fazer coisas, atitudes que futuramente nós nos arrependemos, tá? E, bom, então, como eu falei, né, os adolescentes também são totalmente influenciáveis pelo contexto. O álcool, ele é uma molécula muito difusa no cérebro, ou seja, ele atua muito no sistema GABAérgico, que meio que deixa a gente faz o que a gente chama de comportamentos de inibição, né? Causa literalmente sedação. Obviamente, quando se toma demais, né, acontece que as pessoas chamam de porre, né? Tipo, o cara fica assim caído ali como se estivesse morto, né, de tanto beber, né? Então é um efeito de inibição, de sedação muito forte, né? E obviamente, né, esse efeito de sedação, assim como alguns medicamentos ansiolíticos, eles, olha só, diminuem a ansiedade, o estresse, isso mesmo, né? O álcool, ele realmente, né, não tem como negar que ele não diminui o estresse ou a ansiedade, tá? Só que, obviamente, como eu falei, né, é uma molécula muito difusa e ele interage com muitas outras partes do cérebro também. Então, imagine que seu cérebro, né, sem você perceber, de maneira quase que inconsciente, ele meio que sempre está tentando aprender padrões de funcionamento, né? Ele sempre está buscando, né, uma certa fuga de desconforto. Então o cérebro não gosta de ficar desconfortável. Por que que muitas pessoas bebem? Por conta de ansiedade, estresse, problemas cotidianos, às vezes quando estão num momento difícil da vida, porque geralmente, né, esses momentos, obviamente, despertam muita ansiedade, muita preocupação, muito sofrimento, muita frustração na pessoa, dependendo do que ela passe. Às vezes ela perdeu o pai, a mãe, o casamento, a empresa faliu, né? Então, nesses momentos difíceis de vida, obviamente você vai ficar ali o tempo todo com uma emoção negativa ali meio que martelando na sua cabeça. E é óbvio, né, que teu cérebro vai ficar desconfortável com isso. E o teu cérebro ficando desconfortável com isso, ele vai começar meio que dar uns empurrãozinhos assim para você ir agindo, né, e se comportando, e ele vai meio que notando quais comportamentos que fazem com que aquele desconforto ele vá diminuindo, mesmo que você não perceba isso, sabe? E você bebe, né? Você bebe, teu cérebro fica sedado, ele é como se aquele sofrimento que você está passando emocional naquele momento da sua vida ele pausasse, né? E o cérebro entende isso, ele fala, opa, então sempre que o fulano bebe, eu paro de sofrer por um tempo, né? E daí o que acontece é que a gente chama de reforço negativo na abordagem do behaviorismo, né? Então, seu comportamento de beber foi reforçado, né? E a chance de você beber novamente será maior, porque teu cérebro ele aprendeu, né? E ele aprende cada vez que você bebe e ele entende isso, né? Ele aprende mais que o comportamento de beber faz com que ele fique fora de desconforto momentaneamente. E aí então, quando você tiver algum estímulo para beber, como por exemplo algum amigo convida, você lembra daquele amigo que sempre bebe com você, você passa na frente ali do bar que você vai beber, né? Ou sei lá, do local ali que você bebe. Só esses estímulos pequenos, assim, que lembram um pouquinho ali, tem uma relação com a bebida, já são o suficiente para o teu cérebro pegar isso assim no ar e borrifar ali, como se ele borrifasse dopamina no cérebro, né, nele mesmo. E a dopamina, né, ela é um neurotransmissor que vai causar motivação, vai deixar você com vontade de beber. Por isso que pessoas que têm dificuldade com álcool, às vezes elas têm que passar longe, por exemplo, do lugar que geralmente elas bebem. Porque somente aquele estímulo já é o suficiente para o cérebro te deixar com muita, mas muita vontade de beber. Porque ele interpreta que você está passando ali e que a chance de você começar a beber por ter passado ali na frente é maior. E ele vai estimular você a realmente tentar beber. Tá bom? Bom, então, mais uma coisa aqui. Esse vídeo está ficando meio longo, né? Mas não tem problema, eu acho que não importa muito também, né? Se ficar longo. Eu acho que aqui no YouTube seria legal a gente fazer vídeos mais longos mesmo. Eu odeio fazer vídeos curtos para Instagram, por exemplo. É o que eu preciso fazer atualmente para mim dar uma movimentada no meu Instagram lá profissional. Mas enfim, né? Então, bom,
O cérebro sempre vai ficar pedindo mais bebida porque ele vai aprender que quando você bebe você fica menos ansioso, mas ele, obviamente, ele pensa, né, o seu cérebro é imediatista, ele não pensa lá no futuro, né, o que vai acontecer com você lá no teu, daqui a 10 anos, 5 anos, né, ele quer só se aliviar agora, né, então os efeitos negativos do álcool ele acaba desconsiderando, mas você tem que considerar, né, porque você não é o teu cérebro, tá, e, bom, a outra coisa importante aqui, né, que um estudo que eu li esses dias, eu até tenho ele impresso aqui, não sei se eu vou conseguir achar agora, mas enfim, eu imprimi esse estudo, né, e esse estudo, olha só que interessante, né, ele fala assim que, ele mostra que o álcool usado de maneira moderada, né, não muito, senão para beber, para você ficar chapado, mas usar assim moderadamente por longos períodos de tempo, faz, né, com que algumas áreas do teu cérebro atrofiem, literalmente teu cérebro perde tamanho, ele fica menor quando você bebe por muito tempo, mesmo que seja pouquinho. Olha só que interessante isso, principalmente áreas relacionadas a controle de comportamentos e regulação emocional. E você sabe que a área é essa, geralmente a principal área responsável por essas duas coisas é o seu bendito córtex pré-frontal, ou seja, quando você bebe bebida alcoólica, é como se você tivesse meio que dando umas porradinhas ali no teu córtex pré-frontal e danificando ele. Então imagine só um adolescente, que geralmente a pessoa começa a beber na adolescência, né? Não tem o negócio nem terminado ali, já tá esbofetando ele, né? E obviamente isso às vezes é irreversível, tá? Não pensa que às vezes você parar de beber, quando saudáveis, pode ser que volte, obviamente, mas pode ser que não volte também. Então tem que cuidar muito com isso. E se você tiver um córtex pré-frontal ruim, de tanto você ter bebido, por exemplo, a sua atenção ela não vai ser a mesma, você não vai conseguir prestar atenção e absorver as coisas que você está estudando ou tentando aprender. A regulação emocional tua vai ser difícil, ou seja, pessoas que têm dificuldade em regulação emocional são aquelas pessoas explosivas, rancorosas, que qualquer coisinha fica com raiva, fica triste, chora. É uma pessoa difícil, descontrolada e instável emocionalmente, né? E também, obviamente, o teu córtex pré-frontal é responsável por inibição de comportamentos que às vezes não são ideais, né? Então, por exemplo, se né, eu até fiz essa relação ontem com um paciente meu, né? Mas talvez isso explique um pouco, né, que por isso que pessoas que geralmente são envolvidas com comportamentos ilícitos ou errados, elas tendem a ter problemas com álcool e drogas, né, que é a mesma coisa. Então, é claro que eu não tenho certeza disso, mas há uma relação, né? Pessoas que usam álcool e drogas, eles tendem a apresentar, ou pelo menos a ter chances bem maiores de apresentar comportamentos, né, criminosos realmente, né? Porque daí a área que inibe esse tipo de comportamento, que é o córtex pré-frontal, está sendo literalmente espancada. Bom? Bom, então, né, por favor, pense nisso antes de você, né, beber, nem que seja um pouquinho, tá? Pense em tudo isso que eu te falei, né? Pense que o teu cérebro está literalmente atrofiando, ele tá ficando pequenininho à medida que você vai bebendo, tá? Eu sei que é esquisito, né? Parece exagerado, mas não é exagero, tá? Tem estudo mesmo. E então pense que você está fritando ali a tua CPU, a tua parte mais importante do teu corpo quando você bebe, tá? E não precisa você ficar bebendo para ficar chapado. Às vezes beber uma latinha por dia ou uns 4 latinhas por semana. Infelizmente, às vezes já pode ser o suficiente se você fizer isso por anos ou por meses, sei lá. Bom, e esse vício comportamental que eu falei, né, do reforço ali, que teu cérebro ele vai reforçando, quanto mais você usa, mais seu cérebro vai querer, né? E isso pode se tornar também uma dependência química, além da dependência comportamental que eu acabei de falar, e daí fica pior, porque ficam duas dependências, e daí para você fugir, né, sair, né, conseguir se livrar dessas duas dependências da química e da comportamental, meu amigo, é muito difícil, é muito trabalhoso, é um esforço árduo, tá? Então, né, se você bebe ou não bebe muito, bebe moderadamente, Tenta, tenta diminuir, tenta parar com isso, tá? Eu garanto pra você que a sua vida vai melhorar.
Isso é um pequeno hábito que você pode fazer que já pode estar desobstruindo o fluxo de uma vida boa que você gostaria de ter, tá bom? Bom, então é isso, tá? Muito obrigado. Se você assistiu todo esse vídeo, espero que eu tenha contribuído de alguma forma positiva para a sua vida, que é isso que eu quero, trazer um conhecimento, né? E mostrar que psicólogos não são aquelas pessoas meio duvidosas, às vezes, no quesito conhecimento, tá? Então é isso, tá? Muito obrigado por você ter assistido. Quero ver se eu consigo postar pelo menos um vídeo maiorzinho assim por mês, né? Eu tava com umas metas aí de colocar mais um vídeo por semana, mas não consigo. Então eu vou tentar gravar um vídeo maior, com um pouquinho mais de qualidade no quesito conhecimento e organização, como esse, por exemplo, pelo menos uma vez por mês, tá bom? Então é isso, muito obrigado, um abraço e fiquem com Deus.